O texto outrora lido juntamente convosco traz uma das muitas narrações maravilhosa feita por Lucas, o médico amado. Para quem não sabe e para quem rejeita a medicina, saiba que Lucas, era médico particular de Jesus Cristo e do seu colegial apostólico. Também foi médico particular de Paulo, o missionário. Olha que coisa boa. Quem serve a Deus, irmãos, Deus proporciona-lhe até médico particular. Eu sou prova disso que quando eu cheguei em São Miguel do Tapuio para trabalhar como missionário, quando a cidade completou os seus 75 anos, fui chamado para representar todas as denominações daquela cidade. E fui fazer o meu primeiro discurso diante daquela plateia política e religiosa. E o prefeito na época era o Dr. Lincoln Matos, e se tornou tão meu amigo que quando eu queria me consultar, não precisava ir lá no consultório. Aonde eu encontrava ele numa calçada, ele parava lá e me consultava, já dava receita e às vezes dava até a medicação. Porque quando você serve a Deus, Ele supre você nas suas necessidades. Eu quero dizer para você que Deus vai preparar a mão de alguém para tratar também da tua saúde. Glória a Deus. Mas nós observamos que Lucas traz a história desta mulher. Mulher esta que nós não sabemos o seu nome, nem a sua família, mas sabemos que com certeza ela foi filha de casal judeus, porque os judeus tinham este costume de tanto conduzir os seus filhos para as sinagogas, como de ensiná-los em casa a palavra de Deus. E quando os filhos cresciam, não se esquecia dos ensinamentos que recebia de seus pais. Entre todos os ensinamentos, o dever que o crente tem que se congregar. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Não deixe de se congregar. Não é se deixando de se congregar que você vai alcançar a vitória. Mesmo doente, sentindo dor, não deixe de ir para a casa de Deus, porque na casa do Senhor Ele vai sarar as tuas feridas, ferida na mente, ferida na alma, ferida no espírito. E como disse o pastor ainda agora há pouco, a unção de Deus para dar livramento está aqui nesta noite. Enquanto louvamos a Deus, Deus se faz presente no meio dos louvores, porém Ele opera milagrosamente mediante a exposição da sua gloriosa palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E Jesus Cristo disse: tudo é possível ao que crê, porque para Deus nada é impossível. Você serve a um Deus que nada para Ele é impossível, nada. As portas que lhe fecharam, Ele é poderoso para abri-las. O diagnóstico médico que diz que não tem jeito, Ele pode reverter o quadro para surpreender os especialistas da medicina, para que saiba que há um médico dos médicos que ainda cura por excelência. E nesta noite sua mão poderosa está estendida neste culto ar livre para endireitar toda a tortuosidade espiritual e tortuosidade física, pois debaixo da mão de Jesus todos têm que se endireitar. Lucas narra que esta mulher, que não sabemos o seu nome, mas que com certeza aprendeu desde pequena ir para a sinagoga. Sabemos que a palavra sinagoga se traduz em português como igreja. E aquela mulher foi para a igreja mais uma vez, depois dela estar enferma.
há mais de 18 anos, um espírito demoníaco. Não sabemos se foi uma obra de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria, pois na época bruxos e feiticeiros já operavam malignamente para enganar as pessoas e desvirtuar a fé dos seres humanos no verdadeiro Deus. Não sabemos se ela foi fruto da inveja, porque sabemos que a inveja vem depois do Éden, pois foi por inveja que Caim matou Abel. A inveja é uma doença espiritual tão terrível que a Bíblia diz que os invejosos, ainda que seja evangélico, não entrará no reino de Deus. E a Bíblia diz em Eclesiastes 4, versículo 4, que o homem destro na sua obra atrai para si a inveja do seu próximo. Talvez esta mulher, quando moça, talvez bonita, atraente, de uma família, quem sabe nobre, mas uma família dedicada ao reino de Deus, tenha sofrido ela os laços e as setas da inveja. O certo é que não sabemos também se foi por causa de pecados, pois os pecados atraem para as pessoas maldições e enfermidades incuráveis. O certo é que ela começou a sentir uma dor na coluna, e essa dor foi piorando, e nós sabemos que a cada 10 anos, a coluna do ser humano tem a tendência de alterar, e ela foi ficando cocunda, foi se entortando, de modo que, já agora com 18 anos, há muitos anos, essa mulher andava cabisbaixa, olhando para baixo. Uma mulher cocunda, não tinha condições de levantar o rosto para olhar para o céu, como dizia o salmista: eleva os meus olhos, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ela não podia, porque Satanás, através do seu demônio, fez ela andar cabisbaixa, olhando para baixo. Porque esta natureza é a obra do diabo, querendo fazer que você não olhe para o céu, fique sempre triste, cabisbaixa, olhando para baixo. O diabo quer tirar de você a autoestima, o direito de você sorrir, o direito de você ser feliz. Talvez você seja uma mulher frustrada, as pessoas veem você sorrindo, mas por dentro você está rasgada, ferida, como uma ostra se fechando pelas tristezas e as amarguras da vida. O diabo faz isso para que você fique igual a esta mulher, olhando para baixo. Não tem perspectiva de vida, não acredita que pode vencer. Talvez você sofra com um marido não crente, e talvez você já tenha perdido a esperança de que este homem seja transformado. Talvez alguém tenha lhe dado conselho: abandona, acaba com este relacionamento, acaba com o teu casamento, se divorcia, Deus vai te dar outro marido. Não! Ele ainda é aquele que conserta o que está torto. Talvez você seja um pai de família sofrido, que chora pelas madrugadas, pelo filho que está preso pelos vícios. A Bíblia diz: orai pelos presos, como se vocês estivessem presos juntamente com eles. E não é somente uma prisão
em penitenciária ou delegacia, mas tem pessoas que estão presas por um sentimento de romance com a pessoa que não presta. E você vê o futuro da sua filha indo por água abaixo, o futuro do seu filho. Talvez alguém seja esposa de um ébrio, de um homem violento, de uma mulher que vai e volta, se separa e volta. Talvez não haja paz na sua casa. Amados, o Espírito Santo vai confirmar ao seu coração o que eu vou dizer agora. Está aqui a minha esposa e a irmã Kelly, filha da irmã Lúcia. Foi somente para essas duas pessoas que eu contei, que eu estava pregando em um culto, e tinha muita gente nesse culto. Era um culto à tarde, e tinha pessoas assim na galeria, tinha pessoas deste lado, tinha uma microfonia, um grupo de mídia muito bem trabalhando, e o culto, e as pessoas conversando, e eu dizia: para o culto, está tudo errado. E eu pedi um microfone, e neste microfone, quando eu falava, eu dizia para as pessoas: Deus quer um concerto com vocês. E de repente eu dizia: porque Deus ama vocês, meus filhos. E eu começava a falar em línguas estranhas, e acordei falando em línguas estranhas. E eu chamei a Kelly, contei para ela e contei só para minha esposa. E Deus é testemunha, eu não estava ciente que pregaria neste culto, mas eu creio que é Deus que está aqui, através da sua palavra, para curar corações, para libertar vida, pelo poder de sua palavra gloriosa. Ora, amados, aquela mulher, 18 anos, irmão doutor, cabisbaixa, pastor. Aquela mulher, se ela tinha marido, talvez o marido não andasse com ela, porque tem homens que andam com a mulher quando ela é bonitinha, quando ela é delgado, corpinho violão, casa, mas passado um dia ela tem filho, fica um pouquinho mais cheinha. Eu sei que aqui não existe, mas no Piauí está cheio de cabra ruim desse jeito. Aí não anda mais com a bichinha. Você entende? Só porque engordou um pouquinho. Eu disse para minha esposa, ela disse: eu estou muito cheia. Eu disse: minha filha, quando eu encontrei você, você era bem magrinha. Se você está cheinha, é sinal que Deus está te alimentando. E tem aonde eu pegar? Já sou um velho de 53 anos. Ela tem 50, vai fazer 51. Mas ainda beijo minha mulher na boca, abraço ela, mando uma mensagem no WhatsApp, digo que ela é Tetel, porque foi a mulher que Deus nos deu, mãe dos meus filhos. Mas esta mulher, talvez o marido não andasse mais com ela, pastor, porque é cocunda. E às vezes as pessoas não querem andar com alguém que é doente. Que graça teria para ele andar com a esposa e ela todo o tempo olhando para o chão? Esta mulher não tinha autoestima para ir no alfaiate, mandar fazer um vestido bonito, porque vestido bonito nenhum fica bonito uma mulher cocunda que só olha para baixo. Ela não tinha prazer de comprar uma sandália bonita, como a sandália de vocês, e se sentar para ir num culto, porque sapato nenhum fica bonito numa mulher cocunda, sandália nenhuma fica bonito, pastor. Vocês entendem? Então essa mulher tinha perdido a autoestima de vida. Talvez o marido levasse ela até a sinagoga, ela entrava sozinha e ele pegava outro destino. Talvez, se ela tinha filhos, o filho procedia da mesma forma, porque dá-se a entender pelo texto que ela chegou sozinha na sinagoga.
Mas eu quero dizer para você, igreja, que não importa se você chega só na igreja, os olhos do Todo-Poderoso te contemplam. Pois a Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Habitar quer dizer para que tenha intimidade comigo. Esta mulher foi para a sinagoga, obreiro, sozinha. E ela chega na sinagoga numa época difícil, pastor. Não é como hoje, que as irmãs estão aqui todas sentadas, bonitinhas, os irmãos todos bonitinhos aqui sentados, todo mundo alegre. Não, havia uma divisão. Sentavam-se os líderes religiosos à direita, à esquerda. Tinha uma divisória que os mais nobres poderiam chegar, mas doente, cego, mudo, leprosos ficavam distantes do outro lado, lá no canto, onde ficavam os doentes, pobres. Hoje a igreja recebe todo mundo, rico, pobre, preto, branco, sábios e ignorantes, mas naquela época só pessoas de elite, irmãos, tinha oportunidade nas sinagogas. E aquela mulher chegou e ficou lá no canto. Preste atenção, ficou lá no canto, porque ela era pobre, talvez doente. E você sabe que o pobre nesta sociedade atual não tem mordomia. Os pobres são menos favorecidos. A Bíblia chega a dizer que o rico tem muitos amigos, mas o pobre, até pelo seu vizinho, é odiado. E por que é odiado? Porque o pobre não tem o que oferecer. O único que atenta para o pobre é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi chamado de amigo de pecadores, porque ele veio com uma missão: salvar os que estavam perdidos. Lucas escreve: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. E ele veio buscar 5 tipos de perdido, que o Espírito Santo ainda vai falar nesta noite. Que oração? E lá estava ela. Mas naquele dia, escute isso, foi um jovem para o culto também. Um jovem que gostava de se congregar. Inclusive os evangelistas dizem que ele tinha um costume de se congregar. Era um jovem que já era conhecido. E ele veio porque era sábado. Meu Deus, que revelação maravilhosa! Vinha ali a sabedoria de Deus. Paulo disse que Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. E Jesus entra na sinagoga e ele se senta para ouvir os mestres ensinar. Aí eu fico vendo, pastores, a humildade de Jesus, que sendo ele a sabedoria de Deus, mas estava sentado ouvindo os mestres ensinar. Sendo ele o poder de Deus revelado, estava ele ali, vendo a explanação do poder das Escrituras.